Senhor, estamos aqui para te agradecer, louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Pai, apresentamos a vida da tua serva, a qual tu destinou, Pai, para trazer a palavra nesta noite. Pai, usa ela como teu instrumento nesta noite, Pai. Que ela possa falar aos ouvidos, Senhor, mas que assim o Senhor venha falar aos corações, Pai, nesta noite. Pai, abre nosso entendimento, abre nosso coração, Pai, para que assim a palavra possa entrar, fazer morada, e assim a gente venha compreender, Senhor, e praticar. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Vamos fazer uma leitura. Louvado seja Deus, que diz assim: Então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: Minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice, todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: Estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cair em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, o encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhe admoestou: Ainda dormistes e descansastes? Bastai, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Para que a gente possa compreender, nesta noite, nós vamos falar do Jardim do Getsemane, o local onde Jesus passou os seus últimos lugares ali de oração, temor, súplica a Deus. E nesta noite a gente vai entender um pouco deste lugar onde Jesus estava e o que Jesus passou, para que a gente venha examinar nós mesmos e ver o que o nosso Deus fez por mim e por você. Deus deu a vida do único filho dele, por mim e por você. E não foi fácil. Jesus veio aqui a este mundo com apenas uma missão: salvar a humanidade. Ele sabia o tempo todo qual seria o papel dele. E todo o tempo ele pregava onde ele passava, que a hora iria chegar. E chegou, irmãos. E quando ele sentiu que a hora estava chegando, ele foi até o Jardim do Getsemane. E para a gente entender onde era esse lugar, o lugar do Getsemane, diz assim: Jardim é o Monte das Oliveiras, conhecida como Getsemane. Significa presença de azeite, onde Jesus costumava orar. Ali Jesus entrou, deixou os seus discípulos, louvado seja Deus, e levou com ele Pedro, Tiago, para estar orando. E Jesus se afastou. Ali naquele momento, irmãos, a dor, o sofrimento de Jesus, muitos falam que é porque ele foi revelado, porque ele iria ser cuspido, humilhado, chicoteado, blasfemado, seus discípulos iriam afastar dele, Pedro iria negá-lo. Muitos acham que foi isso, mas a maior dor de Jesus não foi essa, irmãos. Louvado seja Deus. Aquele suor que ele suou sangue, que transmitiu o sofrimento, a angústia que ele passou para o seu discípulo, ele voltava lá: Pai, se possível, tira esse cálice de mim, mas conforme seja feita a tua vontade. Foi porque o Pai não iria estar com ele naquele momento. O Pai não estaria com ele naquele momento do sofrimento dele, naquela trajetória. Ele sendo santo, perfeito, o Pai não estaria com ele naquele momento. Então essa era a maior dor de Jesus.
Porque o Pai é santo, Deus é santo. Não competiria ele estar com o Filho naquele momento, porque o Filho estaria carregando todo o pecado da humanidade sobre ele. Então o Pai não poderia estar ali naquele momento. E essa era a angústia de Jesus. O Filho caminhou com o Pai o tempo todo. O Pai estava sempre presente, o Filho obediente, o Filho amado do seu Pai. Mas naquele momento, o Pai não poderia estar com o Filho. Então se afastou a presença do Pai, do Filho. E essa foi a dor que o Filho sentiu, de não estar com seu Pai. Jesus que fez toda a vontade do seu Pai. Jesus orava, Jesus clamava, Jesus suplicava, Jesus vivia para fazer a vontade do Pai. E naquela decisão a qual ele veio, o Pai enviou, e ele, obediente a seu Pai, ele veio cumprir uma missão. Mas, irmãos, no Getsemane também aconteceu algo muito importante. Ali Jesus orava naquele lugar e suplicava e clamava. E a palavra vai dizer que, no final, veio um anjo para acalentar e acalmar o coração de Jesus, para preparar Jesus. Foi dali que ele saiu preparado. Não pense, irmãos, que Jesus sofreu para entregar a vida dele na cruz. Não. Todo o sofrimento foi ali no jardim, foi no Getsemane. Jesus se preparou naquele lugar. E quando ele saiu dali, irmãos, ele não teve mais angústia, não teve tristeza, ele foi cumprir o papel dele. Como um rei vai para o seu trono receber a sua coroa. Louvado seja Deus. Então, quando aqueles 1000 homens chegaram ali, porque foram 1000 homens, irmãos, chegaram ali para prender Jesus. Jesus estava pronto. Jesus estava pronto. Às vezes a pessoa fala assim: eu estou no Getsemane. Eu estou passando pelo vale do Getsemane. Ninguém pode abrir a boca, irmãos, para dizer que está passando por isso, porque só um pode dizer isso. É Jesus. Não existe esse que possa abrir a boca e dizer que passou pelo que Jesus, ou está passando pelo que Jesus passou. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Para a gente entender, louvado seja Deus, vamos acompanhar aqui a leitura, para que a gente saia daqui. Aqui diz: ato de Jesus. Jesus, sentindo grande tristeza e angústia, orou fervorosamente ao Pai, buscando força para enfrentar a crucificação. Então, só através de oração, irmãos. Só através de oração. Quando você estiver angustiado, passando por luta, por sofrimento, por algo que você não pode suportar, só a oração. Senão Jesus não orava, irmãos. E Jesus orava fervorosamente. Aquele foi o momento a qual ele foi se lançar. E a Bíblia vai dizer que ele orava de uma forma sobrenatural. Ele se lançou ao chão e começou a gritar e clamar pelo Pai. Louvado seja Deus. E na minha vida não é diferente, na tua vida não é diferente, irmãos. Quando você sentir que o sorriso não está mais no teu rosto, o brilho não está mais no teu rosto, você perdeu a alegria, mesmo na presença do Senhor, você está se sentindo fraco, cansado, vá orar, irmãos. Vá clamar, vai suplicar pelo Pai. E o Pai vai te ouvir, assim como ele estava o tempo todo presente na vida do filho. Mas a vontade do Pai tinha que ser cumprida, a vontade do Pai tinha que ser feita, irmãos. Por isso que às vezes a gente passa por luta, por tristeza, por decepções, mas às vezes é porque o próprio Deus, ele quer nos tratar. E nem sempre tudo vai ser mar de rosas, irmãos. Nem sempre tudo vai ser flores, porque senão a vontade do Pai não vai ser cumprida em nós. Às vezes Deus nos chama para uma grande missão, para uma grande tarefa, mas a gente não está pronto. E o que é que vai acontecer? A gente vai ter que passar por todo o processo que o Senhor vai designar nas nossas vidas. Vai doer, vai sair, vai ter que tirar, vai ter que nos preparar para que a gente seja obediente. Assim como Jesus foi o tempo todo, irmãos. Louvado seja Deus. E aqui diz também, pedido de Jesus, no versículo 36, capítulo 14, versículo 36, que diz assim: ele pediu que, se possível, o cálice da dor, a crucificação, fosse afastada dele. Mas também expressou a sua completa submissão à vontade de Deus. Na minha vida, na tua vida não é diferente. Às vezes a gente está passando por algo, por um sofrimento, por uma angústia, por uma dor terrível, mas você diga sempre a Deus que seja feita a tua vontade.
Ele suplicou ao Pai, dizendo: Pai, que dor é essa, Pai? Porque foi tudo revelado ao Filho. Então ele suplicou, ele viu o sofrimento, mas ele disse: que seja feita a tua vontade. O sofrimento de Jesus foi qualquer coisa, irmãos. Se você for, eu creio que você já leu, eu creio que você já procurou saber, porque é interessante, irmãos, que a gente venha conhecer o Deus que nós servimos. É interessante que a gente não fique em uma congregação sem entender a quem você está servindo, para que você venha ter mais amor, para que você venha ter mais zelo, mais carinho, sabe? Para que você venha ser uma pessoa mais aquebrantada, porque hoje, se você está aqui, se a humanidade está aí, tem que agradecer ao único. Glória a Deus. A honra é dele, a glória é dele. Foi ele que pagou um alto preço. E às vezes as pessoas exaltam outros deuses, reverenciam outros deuses, mas só Jesus é o caminho. Só ele que passou, o preço que ele passou por mim e por você. Isso nós não podemos deixar, irmãos. Às vezes acontece algo na nossa vida e a gente quer ir agir na carne, quer tomar decisões precipitadas, mas a gente lembra: isso agrada o meu Jesus? Não, se não agrada, eu não vou machucar. Eu não vou ser mais um a jogar pedra na cruz. Eu não vou ferir o coração do meu Jesus, porque ele já passou, irmãos, por nós. Já foi o suficiente. Não seja mais um. Tudo que você fizer, hoje você tem que ser servo. Tudo que você fizer, consulte primeiro. Isso vai agradar o meu Jesus? Vai? Não vai? Então, eu estou deixando de lado. Não estou aqui para agradar ninguém. Se for para ferir o meu Jesus, eu estou fora. E a gente sabe, irmãos, quando a gente faz a coisa certa e quando a gente faz algo errado. E mesmo quando a gente fizer, que a gente se arrepender, pede perdão. Me perdoe, meu Jesus. Porque ele está lá contemplando tudo. Nesse exato momento ele está lá nos olhando e se alegrando com cada um que está aqui. Creia somente. Com muito amor, muita alegria, ele está olhando para nós. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aqui diz assim, a reação dos discípulos. Os discípulos, no versículo 37. Os discípulos que deveriam vigiar com Jesus acabaram adormecendo. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro. Estás dormindo? Não conseguiste vigiar nenhum por uma hora? Porque Jesus exortou justamente Pedro, louvado seja Deus. Porque Pedro foi aquele que disse que não negaria Jesus, foi aquele que disse que estaria o tempo todo com ele. Não, meu Senhor, onde o Senhor estiver eu estarei, eu não te deixarei em momento algum. Por isso que ele exortou, principalmente a Pedro, louvado seja Deus. Então, naquele momento, irmãos, Jesus precisava que tivesse os discípulos acordados, orando. Imagine a angústia de Jesus. Eu pude aqui nessa leitura analisar. Ele retornou e voltou e encontrou os discípulos dormindo. Mas ele não ficou triste nem chateado com os discípulos, irmãos, porque era um momento difícil na vida dele. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Nós precisamos que a igreja esteja unida em oração. Há situações na nossa vida, irmãos, que a gente não consegue vencer. Se a igreja não orar, se a igreja não suplicar, se a igreja não se levantar para estar orando pelaquela tua causa. Não existe isso, irmãos. Por isso que Deus deixou, por isso que Jesus deixou a igreja. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Então, irmãos, por isso que a gente vence as batalhas, porque a gente aciona a igreja. Irmãos, quando você abre a boca e diz, ore por mim, você não tem noção do que você está pedindo, irmãos. Porque a igreja vai levantar, e a igreja vai orar, e aquela batalha que você está enfrentando caiu por terra, porque você abriu sua boca. Se você pode se basear perfeitamente por Jesus, Jesus não precisava de ninguém orando por ele. Ele não precisava, mas ele pediu. Ele tirou alguns discípulos para estar ali, né, intercedendo pela vida dele, intercedendo pelo que iria acontecer. Imagine nós, se você ficar calado, oprimido, a legião de demônios só vai aumentar. E o que vai acontecer? Você vai parar, você não vai aguentar. Mas quando você levanta a igreja, você pede oração, igreja ora por mim. Não precisa você falar a causa, mas você diz, ora por mim. O demônio fica furioso, cai por terra, irmão. Todo mal cai por terra, irmão. Porque uma igreja de pé, ninguém mexe. A igreja, quando se levanta para orar, ninguém toca. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Suor
de sangue. Jesus, em meio à sua angústia, suou gotas de sangue, um fenômeno raro conhecido como hematidrose. O que é hematidrose, irmãos? É uma doença rara que provoca sangramento espontâneo através da pele. A pele impacta, geralmente no rosto ou na testa. Jesus suou sangue. Naquele momento ali, ele transmitiu isso com a pele intacta, irmãos. Imagine que sofrimento. Nós podemos imaginar, só imaginar, irmãos. Porque se a gente nunca vai dizer que vai dizer, vou me colocar no lugar, não tem como. A gente pode dizer assim, eu estou me imaginando aqui, no lugar do meu Jesus. Porque é assim que eu falo, com amor, com zelo, com carinho do meu Jesus. Porque, irmãos, é muito gratificante. É muito gratificante você abrir a boca e dizer, meu Jesus. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Todas as bênçãos concedidas nas nossas vidas não vão pagar, irmãos, o preço que Ele fez na cruz por mim e por você. De onde Ele nos tirou. Porque foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. A palavra diz que aquele que meu Pai me deu. Então, foi Jesus que nos chamou. Aqueles não sairão, não se apartarão, aqueles que meu Pai me der. Então, se você está aqui hoje, Jesus foi lá e te abraçou, no momento que tu mais precisava, no momento que tu achou que tua vida acabou, e Jesus veio e te deu nova vida. Glória a Deus. Ele veio e disse, levanta, segue-me, eu estou contigo. Tu vai ter uma nova vida, uma nova transformação. E você tem que abrir a boca e dizer, meu Jesus. Glória a Deus. Abre a tua boca onde você for e fala, meu Jesus. Quando você acordar, fala, meu Jesus, tu és maravilhoso. Quando você lê um texto desse, falando da passagem de Jesus, do sofrimento dele, da angústia que ele passou, um homem que pregava, um homem que fazia prodígios, milagres, mas ele sabia que esse dia iria chegar. Porque a missão dele teria que ser cumprida. Um dia iria chegar. E quando ele pregava, ele dizia que um dia iria chegar o final para ele. Porque hoje ele está vivo para a honra e glória do Senhor. Jesus não perdeu a batalha. Para aquele soldado, para aquele povo, achou que ele perdeu. Ele saiu dali vitorioso do jardim de Jesus. Ele saiu dali, certo que a vitória estava certa. Porque tudo estava escrito. Tudo estava escrito. Se Deus quisesse, ali não chegaria nem aqueles homens ali. Mas estava escrito, irmãos. A gente precisa compreender. Todo o sofrimento de Jesus foi necessário, irmãos, para que a gente estivesse hoje aqui. Para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Sem falar dessa vida, a outra vida que nós iremos gozar. Jesus já preparou tudo. É tudo preparado. Então, irmãos, o que nos resta é manter firme, unidos, se limpando, como foi dito aqui, jogando o passado para trás. Não deixa o passado retornar à tua vida. Não deixa a bagagem velha. Não fica falando de passado, porque isso atormenta o teu presente, o teu caminhar com Jesus. Às vezes você é uma pessoa tão amarga, um semblante tão triste por causa de um passado que você carrega. Você não tem alegria em Cristo. Você não deixa Jesus trabalhar na sua vida. Porque Jesus traz alegria. O cristão, ele é alegre, irmão. O cristão, ele não é triste. Ele tem um semblante alegre. Aonde ele passa, as pessoas não entendem porque o cristão é assim. Ele tem um brilho diferenciado, que é Jesus que jorra. É diferente a forma de você sorrir, a forma de você brincar. Às vezes você chega num ambiente, o ambiente está pesado, mas você traz paz para aquele lugar. Porque Jesus está com você. Então não deixe nada tirar teu brilho, não deixa nada tirar tua alegria. Às vezes não é nem um problema presente, porque você sabe que Jesus está com você. Você vai querer botar sua mente no passado, de onde Jesus já te limpou. Aí você quer atormentar sua cabeça no passado. Assim fica difícil Jesus trabalhar na tua vida, irmãos. Esquece o passado, segue o presente. Segue o presente a qual Jesus te chamou. Segue uma nova página. Hoje eu estou vivendo uma nova vida. Agora você está falando da pessoa do passado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar de Jesus. Hoje eu quero falar do amor dele, das bênçãos que ele concedeu na minha vida, o que ele vai fazer na minha vida, na vida da minha família. O crente só tem tempo para falar dele, é de Jesus. Você não tem mais tempo para outra coisa, irmãos. É de Jesus.
Entrou no assunto, entrou Jesus. Glória a Deus. Hoje, quem quiser, você já tem uma palavra de Jesus para falar. Se a pessoa estiver murmurando, minha filha, por que tu não procura uma igreja? Vem ouvir, bota uma palavra, uma pregação, vai ouvir mais de Jesus. É dele que nós temos que falar, porque nós viemos para aqui para ser servos. Não viemos para aqui mais para estar brincando. Uma vez que Jesus nos chamou, viemos para falar do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Para finalizar, irmãos, aqui diz assim, lições. O episódio do Getsemane demonstra a humanidade de Jesus, suas submissões à vontade do Pai e a importância da oração em momentos difíceis. Aqui as referências bíblicas. Mateus 26, capítulo 26, versículo 36 a 46, descreve a oração de Jesus no Getsemane, seu pedido a Deus e a incapacidade dos discípulos de vigiar. Marcos 14, do 32 ao 42, narra a ida de Jesus ao Getsemane e sua oração angustiante. Lucas, no capítulo 22, do 39 a 46, menciona a ida de Jesus ao Getsemane, sua oração e a sua dormida dos discípulos. João, capítulo 18, no capítulo do versículo 1 ao 2, menciona o local onde Jesus costumava orar com os seus discípulos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esta palavra abençoada, a qual o Senhor colocou no meu coração, não foi para seguir em diante, porque os irmãos já conhecem o que aconteceu com Jesus, né? O sofrimento, tudo que ele passou. Essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração é para que os irmãos possam entender o sofrimento de Jesus até no Getsemane, o que ele passou ali, o que os irmãos podem entender na hora que os irmãos estiverem em sofrimento, que os irmãos entrem no seu quarto, fechem sua porta, esperem que tudo que acontece hoje, amanhã é sempre um novo dia, não vai ficar o sofrimento, ele não vai durar para toda uma vida, não tem como. Se você serve a Deus, você vai passar pelo processo, mas você não vai permanecer no processo, se você permanecer em oração. É só em oração, interligar com o Pai. O problema pode estar te atrapalhando. A multidão pode estar te cercando, te dizendo que você não vai conseguir, querendo te apedrejar, querendo fazer você parar. Mas você está ligado com o Pai. Glória a Deus. Se liga com Jesus, que é o único que não vai te deixar em momento algum. Aonde você estiver, Jesus vai estar com você. Qualquer momento. No momento feliz, de alegria, no momento de tristeza, Jesus vai estar com você. Foi por isso que ele pagou esse alto preço. Ele disse, eu deixarei com o quê? O Consolador. O Consolador está o tempo todo conosco. Ele está dentro de nós. Nós temos o privilégio, irmãos, de hoje você dizer assim, eu não tenho como mais ter acesso a Deus. Não, o Consolador está com você. Através da morte de Cristo, quebrou esse acesso, essa coisa de dizer, eu não tenho como me encontrar mais com Deus, não. Hoje você tem um Espírito Santo dentro de você. Não tem como você abrir a boca e dizer mais que não sente a presença do Senhor. Não tem como, porque Ele vive. Agora deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos. É necessário você deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque muitas e muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós somos cabeça dura. Nós ainda estamos na carne, deixa a carne prevalecer. E o Espírito ali batendo na porta. Deixa eu entrar para trabalhar na tua vida. Você não dá espaço para ele trabalhar. E você reclama ainda que às vezes Deus não está fazendo. Deus está fazendo. Aquebrando seu coração. Lembre do que Jesus passou. Todo sofrimento que eu e você passar aqui nessa terra, você nunca pode dizer. Compare sempre assim. Eu não estou passando nada. Maior quem sofreu foi o meu Jesus. Nada que eu passar aqui, eu posso me comparar. Então, eu estou bem. Eu só digo uma coisa, Senhor, não me deixa. Senhor, fica do meu lado. Porque aquela sensação que o Senhor Jesus sentiu, quando o Pai não estava mais com ele ali, não tem como, irmãos. Tenha certeza que não tem como. Jesus deixou o Consolador. Para você nunca abrir a boca para dizer, Senhor, tu me deixou. Jesus não vai te deixar nunca. Ele não vai te deixar nunca. Ainda que erramos, peça perdão a Ele. E Ele vai ali justificar você diante do Pai. Foi por isso que teve esta morte. Foi necessário acontecer isso, irmãos.
Hoje nós somos privilegiados. Antes você pecava, Deus fulminava na hora. Tinha que morrer, irmãos, porque Deus é santo, não competiu o pecado. Mas hoje, através da morte do Filho amado dele, que está lá intercedendo ao lado do Pai, dizendo: Pai, dá mais uma chance, Pai, perdoa. Nós somos redimidos. E o que é que nós queremos mais? Nos encontrar face a face com o nosso bom Jesus. É o que nós almejamos, como foi dito aqui. Chegar aquele grande dia e dizer: valeu a pena, meu Senhor. Valeu a pena tudo que eu passei. Eu me encontrei contigo. E abraçar é o que eu mais desejo no meu coração, irmãos. E eu creio que vocês também. Almeja isso. Quando você estiver passando por dor, por luta, por tristeza, almeja, olha para cima e diz: Senhor, eu quero me encontrar contigo. E eu quero um abraço seu. Fale isso para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Vai vir um refrigério tão grande a teu coração. Ele dizendo: eu estou aqui, meu amor. Estou com você, meu filho. Estou com você, minha filha. Por que está mudando? Por que você está neste caminho e você de repente passou para esse? Por que você estava tão bem e de repente você retrocedeu, meu filho? Volta. Porque quem fala conosco, irmãos, é o Espírito Santo. É Ele que nos corrige, é Ele que nos exorta. Aqui o Senhor exortou os discípulos no momento que Ele mais estava precisando. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele nos corrige. E aquele que dá ouvido, você no instante recebe a palavra, através de um irmão, através de um sonho. Qualquer sinal o Senhor vai te dar e você vai voltar para a posição que você estava. Todos nós podemos errar, irmãos, mas consertar o erro é o mais certo. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus te abençoe, te purifique com essa santa palavra, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus.